Bom dia, meus queridos, graça e paz. Estamos mais uma vez aqui na presença do Senhor. A nossa intenção é que Ele nos abençoe, fale aos nossos corações, nos ajude e nos ensine a respeito da importância da palavra de Deus. Hoje a gente tem vivido muitas lutas, muitos conflitos em relação à palavra. A palavra de Deus tem sido atacada, tem sido desprezada, tem sido mudada, tem sido substituída, e a gente precisa entender o valor dela. Talvez se todos entendessem o quão importante e quão especial a palavra de Deus as igrejas não estariam fazendo o que estão fazendo com a palavra. Certamente, se nós entendêssemos o valor espiritual desse livro, que é acima de qualquer outro livro. Quando a gente olha para a escola, a gente percebe que, na minha época, era o caminho suave. Quem aqui passou pelo caminho suave? Então, algumas pessoas aqui estudaram o caminho suave. Hoje nem existe mais, eu acho, né? Existe ainda, o pessoal? Não, eu falo assim, as escolas não estão utilizando mais. Por quê? Porque sempre vão aparecendo novos livros, novos métodos que vão substituindo os antigos, e com os estudos eles vão percebendo aquilo que funciona melhor. Mas é interessante, a Bíblia tem livros que foram escritos há 3.000 anos atrás, 2.000 anos atrás, 3.500 anos atrás, mas continua valendo, continua vigente, e até que Cristo volte, será o livro que vai orientar a igreja. Então, a Bíblia ela é um livro único. Não existe outro livro como a palavra de Deus. E isso envolve tudo. Mais para frente a gente vai estudar a respeito de Deus, sendo Ele onisciente. Ele sabe exatamente o que a geração do ano 2000 precisa, mas ele também sabia o que a geração do ano 1500, do ano 1000, do terceiro, quarto século, e ele sabe, se Jesus não voltar, o que a geração do século, ou melhor, do milênio terceiro, do milênio quarto, não sabemos quando Jesus volta. Mas uma coisa é certa, a palavra dele, pelo fato de ele ser onisciente, conhecer todas as coisas, ele já sabia que a palavra de Deus era suficiente. Tudo que ele deixou escrito para nós serve para a igreja de ontem e servirá para a igreja de amanhã. Baseado em quem Deus é, nós sabemos que a palavra de Deus ela pode ser suficiente para todas as coisas que nos cercam e nos rodeiam. Portanto, vamos orar mais uma vez, pedir que Deus acalme o nosso coração, tire tudo aquilo que porventura esteja atrapalhando a nossa atenção. Porque às vezes nós estamos aqui, mas estamos preocupados com o almoço, estamos preocupados com a segunda-feira ou com as coisas que aconteceram. Mas vamos desligar, vamos colocar todas as nossas situações nas mãos de Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nessa manhã queremos pedir que o Senhor acalme os conflitos do nosso coração. Eu quero entregar a Ti tudo aquilo que nos aflige, tudo aquilo que porventura pode tirar a nossa atenção. E eu quero pedir, Pai, instrua-nos com a Tua palavra e mostra-nos a maravilha da Tua lei. Em nome de Jesus eu oro e peço que, através da Tua graça, o Senhor envolva o nosso coração e abra os olhos do nosso entendimento. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Ok, queridos, nós vamos começar falando sobre bibliologia. O que é bibliologia? É o estudo a respeito da Bíblia, a respeito da palavra de Deus. A doutrina das Escrituras, conhecida por bibliologia. Acaso vocês queiram acompanhar, infelizmente eu mandei para o grupo da igreja, talvez alguns não tenham, mas eu mandei aqui no grupo, você pode acompanhar. Você pode abrir e a sequência está lá no WhatsApp. Doutrina das Escrituras.
E eu espero que ao final, né, ao final dessa aula sobre bibliologia, você seja capaz, né? Você será capaz de confiar que tem em mãos um livro fidedigno, inerrante e infalível. Você pode confiar naquilo que está escrito na Bíblia? Pode. Se você seguir aquilo que está na Bíblia, você vai chegar a algum lugar errado? Certamente não. Ela vai levar você a alguma das profecias, a algo que está escrito na Bíblia, falhou alguma vez? Não. Então, no final desse estudo, eu espero que você confie nisso. A Bíblia é digna de confiança. Ela é inerrante, ela não contém erros. E ela é infalível. Ela não vai levar você a nenhum erro e ela nunca vai falhar a respeito das coisas que ela afirma. A segunda coisa que eu espero no final dessa série, que você saberá por que 66 livros. Você sabe como a Bíblia chegou a fechar o cânon com 66 livros? Por que não 60? Por que não 65? Por que não 73, como tem a Bíblia católica? Por que não? Nós vamos falar sobre isso também. O que são os livros apócrifos? Nós vamos também, no final desse estudo, você saberá como Deus se revelou a nós. Como o processo de escrita da Bíblia foi direcionado pelo Espírito Santo, a fim de que hoje tenhamos uma revelação confiável. E, por fim, eu desejo que no final você desejará ler e conhecer ainda mais a palavra de Deus. Ok? Essas são as intenções que a gente tem quando vai ministrar essa aula. Então, começando com a terminologia. O que significa Bíblia? Alguém saberia dizer o que significa Bíblia? Nós falamos tanto da Bíblia, mas muitas vezes nós não sabemos o que é a palavra Bíblia. Isso, Bíblia é uma palavra grega que é o plural do quê? Ela é plural de biblion, que significa rolo ou livro. Então, Bíblia é uma coletânea de livros, é um conjunto de livros. Então, você sabe que a Bíblia, embora sendo um único livro, ela tem vários livros. Vários livros. E aí, a própria Bíblia fala a respeito dela, ali em Lucas, quando diz assim: foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu-o e encontrou o lugar onde estava escrito. Então, quando Jesus está ali no templo e que ele recebe o livro do profeta Isaías, é essa palavra Bíblia que está escrita ali nesse verso de Lucas 4:17. Outra forma, outra terminologia que a gente encontra na Bíblia, ela é chamada também de escritura ou escrituras. É um termo usado no Novo Testamento para os livros sagrados do Antigo Testamento que eram considerados inspirados por Deus. Então a gente vai ver que Timóteo diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Daqui a pouco, um pouco mais para frente, nós vamos ver o que é inspiração e como foi. Mas a própria palavra, a própria Bíblia chama ela de Escritura. Também usada no Novo Testamento com referência a outras passagens do Novo Testamento. O próprio Novo Testamento chama outras passagens do Novo Testamento de Escritura. Quando a gente vai ali em 2 Pedro 3,16, a gente vê assim, falando a respeito, entenda, Pedro falando a respeito de Paulo. O que ele diz?
Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Então, Paulo está falando assim, Paulo, realmente, ele escreve algumas coisas muito profundas, muito difícil de se entender. E aí, existem pessoas instáveis, né, e ignorantes que torcem aquilo que Paulo está dizendo. E isso também eles fazem com as demais escrituras, com as outras escrituras, para a própria destruição deles. Pessoas que distorcem as escrituras e usam ela como um pretexto para fazerem o que quer. A própria Bíblia diz que é para a própria destruição deles. Eles estão fazendo coisas contra eles mesmos. A próxima terminologia diz assim, a palavra de Deus. Então, a própria Bíblia, ela é chamada de a palavra de Deus. É um termo usado em relação a ambos os testamentos, em sua forma escrita. Então, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento é chamada de palavra de Deus. E Mateus 15:6 diz assim, ele não está mais obrigado a honrar seu pai dessa forma. Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. O que Jesus está conversando aqui com os fariseus, e eles estão dizendo, tudo aquilo que poderia ser bom para mim é corban, né? Eles falam, é uma oferta a Deus. Então eles deixavam de ajudar os pais, dizendo que tudo que sobrava era oferta para Deus. Então isso era uma tradição que os fariseus criaram, e Jesus fala, vocês estão desonrando o pai de vocês, usando a tradição que vocês criaram para deixar de seguir a palavra de Deus. Então ele está chamando o Antigo Testamento de palavra de Deus. João 10:35, ele também fala assim, se ele chamou deuses com letra minúscula, àqueles a quem veio a palavra de Deus, e a Escritura não pode ser anulada. Então eu só estou mostrando texto que estão falando a respeito do Antigo Testamento, em que ela é chamada de palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus se referindo ao Antigo Testamento como palavra de Deus. E olha o que o autor de Hebreus diz, pois a palavra de Deus, ela é o quê? Ela é viva, ela é eficaz, ela faz aquilo para o qual Deus a enviou. Ela é viva, ela trabalha, ela produz algo em nós. E diz que ela é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ou seja, ela serve tanto para salvar, mas também serve para condenar aqueles que a rejeitam. E ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Ou seja, dividir coisas que não são possíveis de serem divididas, juntas e medulas. E olha porque que muitas vezes a gente evita contato com a palavra e a gente foge da palavra. O que diz ali? Julga os pensamentos e as intenções do nosso coração. Eu não sei se já aconteceu com você, comigo, acontece sempre, eu vou para a palavra, eu estou fazendo a minha devocional e Deus faz assim, né? Enfia o punhal e fica fazendo assim e mostrando, você faz isso, você é assim, mas eu quero que você seja desse jeito. Mas muitas vezes a gente não quer ler porque a gente gosta de ser o que somos. A gente não quer que Deus mude. E Ele está dizendo, a palavra de Deus julga os pensamentos. Não só o que a gente fala, não apenas aquilo que a gente faz, mas ela julga o pensamento e a intenção do coração. Vocês podem estar olhando para mim de uma determinada forma, mas vocês não são capazes de saber o que eu estou pensando e vocês não são capazes de saber a intenção do meu coração. Mas a palavra, ela vai lá no fundo da alma. Ela é capaz de nos mostrar realmente quem nós somos. Entendeu por que a palavra de Deus é uma das coisas, até mesmo dentro da igreja, muito evitada?
Qual é a coisa mais difícil para os queridos desde a época que eu cheguei aqui? Não é fazer a jornada bíblica? Se é um livro tão maravilhoso, tão extraordinário, por que a gente reluta tanto em fazer? Porque não é algo natural. Desde o Éden, qual que é a tendência natural do ser humano depois da queda? É fugir, é se afastar, é evitar Deus. Então, para que eu vou ler um livro que vai lá no fundo da minha alma e faz assim e mostra quem eu sou? Então, o que acaba acontecendo? A gente evita a palavra de Deus, mesmo ela sendo viva, eficaz, afiada. Ela é afiada. Se a gente pegar os livros aí de psicologia, de autoajuda, a gente vai ver que eles têm um certo tipo de conhecimento. Mas a palavra de Deus, Deus nos criou, ele não tem um certo tipo, ele tem todo o conhecimento. Ele sabe exatamente onde precisa tocar o nosso coração para que ele seja mudado. A palavra de Deus é o único instrumento no universo capaz de constranger o nosso coração à mudança. Nenhuma outra coisa pode constranger o nosso coração à mudança. E é a própria palavra de Deus que o Espírito Santo usa quando ele ilumina o nosso coração, ele joga a luz ali para que a gente entenda onde nós estamos. E o melhor, a palavra de Deus não apenas mostra onde a gente está. A palavra de Deus é tão maravilhosa que mostra onde nós devemos ir. E não apenas onde nós devemos ir, mostra onde nós encontramos esse poder em Cristo para poder estar aonde devemos estar. Sem a palavra de Deus estaríamos totalmente perdidos e sem solução. Também, Romanos 3,2 fala assim: muita em todos os sentidos, principalmente porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus. Então, Paulo também falando a respeito das Escrituras, chamando ela de palavra de Deus e que elas foram entregues primeiramente aos judeus. Agora nós vamos pensar um pouquinho qual é a atitude em relação à palavra de Deus. Eu sei que os irmãos, alguns estão anotando aí, mas tudo isso que está ali, eu mandei no WhatsApp, é só você acompanhar por lá. Tá? Se você não recebeu, você fala para mim que eu te mando. Acho que a Cíntia não recebeu, porque acho que ela não estava no grupo. Mas eu te mando depois, eu ponho você no grupo para você receber também, tá bom? Então, quais são as atitudes em relação à palavra de Deus? Porque assim, por que alguém olha para esse livro, ama tanto e fala, esse é o meu maior tesouro? Ontem eu vi um vídeo lá da Inglaterra, que tem uma grande... como que chama? Biblioteca Britânica, e lá tem guardado exemplar de livros do mundo inteiro, mas tem um lugar chamado tesouro. O que está guardado ali no tesouro? Exemplares da palavra de Deus, e muitos manuscritos e bíblias de todas as épocas e todas as eras, chamadas de tesouro. E se ela é um tesouro, por que há tanta dificuldade em aceitá-la? Então nós vamos ver algumas atitudes que alguns grupos, seitas, têm em relação à palavra de Deus. Primeiro, o racionalismo. Que vem a ser o racionalismo? Vocês já ouviram falar do racionalismo? Racionalismo vem de razão. Então, pessoas que tentam, através da própria razão, compreender ou explicar Deus, o mundo e a sua palavra. Então, qual é a ideia que o racionalismo, até mesmo o racionalismo cristão, tem em relação à palavra de Deus? Eles olham para a palavra de Deus de duas formas. Em sua forma extrema, eles negam a possibilidade de qualquer revelação sobrenatural. O racionalismo, eles olham para a palavra de Deus e eles dizem assim, não, foi homens que escreveram.
Não tem nada divino, não tem nenhuma participação de Deus, não existe esse tal de Espírito Santo conduzindo os homens. Não. A palavra de Deus é fruto de mente humana. E tanto é que existe uma corrente hoje chamada liberalismo, que tem esse pensamento do racionalismo, que eles querem explicar os milagres da Bíblia. Vocês sabem que Jesus não multiplicou os pães, né? Vocês sabem disso, né? Vocês sabem? Meus irmãos, eu perguntei assim, vocês sabem que Jesus não multiplicou os pães, e vocês fizeram. Não. Então, como é que o liberalismo e o racionalismo explicam a multiplicação dos pães? Na verdade, gente, eu não acredito nisso, eu só estou explicando o que o racionalismo, porque não vai pensar que eu estou ensinando que foi assim, tá? Não foi assim. Isso é uma heresia, é alguém que não acredita no poder de Deus que pensa dessa forma. Então, quando Jesus estava ali com aquela multidão no deserto, todas aquelas pessoas, vocês conhecem, nós somos egoístas, não somos? Então, quando Jesus falou para os discípulos dar de comer para a multidão, um menininho apresentou lá 2 pãezinhos e 5 peixinhos, né? E aí o que aconteceu? Na verdade, todo mundo era egoísta e todo mundo tinha comida. Mas o único que foi amoroso foi o menininho. Então, quando Jesus pegou o pão que o menininho deu, as outras pessoas ficaram constrangidas, ficaram com vergonha. E cada um começou a tirar o que tinha e dividir. Então, foi assim que todo mundo pôde comer, porque muita gente tinha comida. Mas quando Jesus pegou do menininho, os outros ficaram constrangidos e também dividiram. Então, mas é isso que eu estou te dizendo. Eles são racionais, eles tentam dar uma explicação lógica para os milagres da Bíblia. Só que quanto mais eles tentam dar uma explicação, fica pior. Fica pior. Os 12 cestos que sobraram e os 7 cestos vieram da onde? O pior é quando eles estão explicando como que Moisés atravessou o mar. Na verdade, Moisés viveu 40 anos no deserto, aprendendo os segredos do deserto. E aí o que aconteceu? Ele conhecia a maré alta e a maré baixa. Então, quando ele conduziu o povo, a maré estava baixa, e ele levou o povo com a maré baixa, a água na canela. Mas a Bíblia diz que foi pés secos. E aí o que acontece? Quando eles passaram, a maré veio e matou. Mas a maré não volta dessa forma, volta tão rápido para matar. Então, assim, quanto mais eles tentam dar explicação lógica, uma explicação racional, pior fica. Isso. O racionalismo não é fé, é uma tentativa racional de explicar a palavra de Deus. É uma distorção, porque ela está escrita que Deus abriu o mar, mas eles querem mostrar que não foi bem assim. Eles dão uma explicação lógica. Então esse é o racionalismo. E em sua forma moderada, admite a possibilidade da revelação divina, mas essa revelação está sujeita à avaliação final da razão humana. Tudo bem, Deus até que participou, mas quem é o juiz final daquilo que é certo e que é errado? É a razão humana. A razão humana é quem deve ditar e dirigir a forma como a gente olha para as Escrituras. Uma outra atitude em relação à palavra de Deus é o romanismo, ou seja, a Igreja Apostólica Católica Romana. Diz assim, a Bíblia é um produto da igreja. Ou seja, por isso a Bíblia não é a autoridade única e final. Muitas coisas a Bíblia diz de determinada forma, mas a Igreja Católica faz de outra forma. Porque eles têm tanto a palavra do Papa, as encíclicas papais, quanto a tradição.
E os três estão em pé de igualdade. Então, quando a Bíblia não diz algo, eles usam aquilo que o Papa diz. E quando a Bíblia e o Papa não dizem, eles usam a tradição, algo que sempre disse. Por exemplo, a Bíblia afirma claramente que Maria e José tiveram relações depois que Jesus nasceu. Ela foi virgem até que nasceu o primogênito. Quando fala de Jesus em relação a Maria, chama ele de primogênito, primeiro, porque teve outros. Mas quando fala de Maria de Jesus em relação a Deus, chama ele de unigênito, que é o único. Então, a Bíblia é muito clara quando fala a respeito de Jesus, o nascimento virginal dele, mas também fala a respeito de que depois Maria teve relações sexuais, porque não é pecado uma mulher ter relações sexuais com seu marido. E ela teve. E a Bíblia também fala a respeito dos irmãos de Jesus. Irmãos e irmãs. Então a questão é, o romanismo diz que a Bíblia é um produto da igreja. A igreja que tem o domínio, a igreja que tem o poder a respeito da palavra de Deus. Tanto é que em 1545 eles acrescentaram outros livros, que são chamados os livros apócrifos, por causa da contra-reforma. Houve a reforma protestante, que condenava alguns abusos da Igreja Católica. Então, em 1545, no concílio de Trento, lá na Itália, eles se reuniram, e qual foi a solução? Acrescentar os 7 livros apócrifos. Isso é matéria para mais depois, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Mas tem um muito usado hoje em dia, uma atitude muito presente em nossos dias, que é o misticismo. Ou seja, a experiência pessoal tem a mesma autoridade que a Bíblia. Por exemplo, você chega para a pessoa e fala: meu irmão, minha irmã, a Bíblia diz que não deve ser dessa forma. A pessoa fala: mas aconteceu comigo. Mas a pessoa fala: mas eu sinto. Não, a Bíblia fala, mas no meu caso não foi assim. No meu caso aconteceu dessa forma. Mesmo quando aquilo que a pessoa está dizendo que aconteceu com ela, contraria a palavra de Deus. Então, a experiência que a pessoa teve, ela é igual, está em pé de igualdade com a palavra de Deus. A palavra de Deus diz algo que ela não deve fazer, mas ela diz: no meu caso, aconteceu assim. Então, misticismo está muito... E a grande dificuldade do misticismo, se a minha experiência está em pé de igualdade com a palavra de Deus, qual é uma base segura que nunca muda? Porque você sabe, a experiência, um dia é uma coisa, no outro dia é outra. E qual é o solo firme que eu vou pisar para poder me orientar? Não existe para o misticismo. Porque eu posso sentir e experimentar algo, você pode sentir e experimentar algo totalmente oposto, e o misticismo diz que os dois estão corretos, mesmo que os dois contrariem aquilo que a palavra de Deus afirma, mesmo quando a palavra de Deus afirma. Por exemplo, a Bíblia diz que luz e trevas, elas não se misturam. Luz e trevas não se misturam. Mas tem pessoas que, mesmo sendo membros de igreja, batizadas, ficam possessas. E a Bíblia diz que o maligno não toca. Mas a pessoa fala: não, mas essa foi a minha experiência. Deus queria me ensinar algo e queria ensinar algo para a igreja. A pessoa ficou possessa. A Bíblia diz que o maligno não toca quem pertence a Deus, né? E luz e trevas não podem coabitar. Então, se você é luz, o inimigo não pode possuir você. Ele pode oprimir, né? Opressão, mas ele não pode possuir. Mas a pessoa diz: mas comigo foi assim. Quer dizer, para todo mundo a Bíblia serve, mas para ela, a experiência dela é o que vale. É mais fácil ela acreditar que a experiência dela
vale do que ela entender que ela precisava se converter, se render a Cristo para que isso não acontecesse mais. E o que mais tem pegado hoje é neo-ortodoxia. Quem são os neo-ortodoxos de hoje? Consegue pensar em alguma igreja neo-ortodoxa? A Bíblia é uma testemunha falível da revelação de Deus na palavra, ou seja, em Cristo. Muitas igrejas novas, elas têm esse tipo de pensamento. Eles ensinam coisas que a Bíblia condenam, por quê? Porque a palavra de Deus ela é falível. Tem coisas que Deus não nos revelou e que a gente precisa, mediante as novas revelações que Deus ainda continua fazendo, segundo eles dizem, né? Então, a gente precisa corrigir aquilo que a palavra de Deus falhou. Infelizmente, hoje a gente tem o pensamento a respeito do homossexualismo. Então, o que eles vão dizer? Que a Bíblia falhou. Em que sentido? Talvez Deus não tenha previsto a época que a gente está vivendo hoje, e que hoje é aceito. Então, a Bíblia é falível. Ela falou uma coisa há 2000 anos atrás, mas que não serve para hoje. Porque hoje é normal você ver homem com homem, mulher com mulher, tranquilo. Então, a Bíblia falhou. A Bíblia não serve para dirigir o contexto que a gente está vivendo hoje. Gente, é interessante que se você editar esse vídeo que eu estou falando, você consegue mostrar um monte de heresia que eu estou dizendo e falar que sou eu. Entenda, eu só estou mostrando o que esses grupos pensam, esses movimentos pensam. Eu não estou dizendo que eu acredito nessas coisas. Eu acredito piamente na palavra de Deus, que ela é viva, eficaz, que ela é suficiente e ela sempre vai ser a autoridade última e final. Eu acredito assim. Então, o que eu estou dizendo não é o que eu creio, estou dizendo o que esses grupos pensam. Então, fique bem claro, porque se editar, é capaz de dizer que eu estou dizendo que a Bíblia falha e que ela errou e que precisamos atualizá-las. Não é isso que eu estou dizendo, tá? Também, seitas. Qual a atitude das seitas em relação à palavra de Deus? Os escritos do líder ou fundador de cada seita possuem a mesma autoridade que a Bíblia. Vocês sabem me explicar isso? A seita, uma das características da seita, elas têm um livro além da Bíblia. Normalmente, são os escritos do seu fundador. Por exemplo, os Mormons, eles têm mais 3 livros. Se eu não me engano, eles creem na Bíblia, creem no livro do Mormons, doutrinas e convênios, e tem mais, acho que pérola de grande valor. É um conjunto de 4 livros que eles usam, dizendo que ali tem tudo aquilo que eles precisam para ser um grupo que vai avante. Então, os Mormons têm um livro de Mormons, pérolas de grande valor, doutrinas e convênio. Qual outro? Oi? Adventista. Eles têm a Bíblia, legal, mas eles também têm o quê? A Ellen White, é a profetisa deles, e eles dizem, ai de nós, se não tivéssemos os escritos da Ellen White, porque para nós seria impossível conhecer aquilo que a Bíblia tem para nos ensinar se a Ellen White não fosse a, entre aspas, explicadora, tradutora daquilo que Deus queria que a gente conhecesse. Como é que chama? Os islâmicos, os muçulmanos, tem o Corão. Como é que chama? Os espíritas. O Evangelho segundo Allan Kardec. E quando a gente começa a prestar atenção no que eles dizem, todas essas doutrinas, o pessoal está muito bem preparado para nos rebater. Por exemplo, os Mormons, se você chegar nele e dizer que eles estão infringindo algo que a Bíblia diz,
eles dizem assim, calma, se você pega Gálatas 1, 8 e 9, diz assim, se alguém apresentar um outro evangelho que vá além daquele que nós já lhe apresentamos, seja anátema. Outra vez eu digo, se alguém vem até vocês e apresenta um outro evangelho, seja anátema. Você apresenta isso para um mormon dizendo que eles têm um outro evangelho, eles dizem, não é um outro, é o mesmo evangelho. Só que aquele evangelho que tem na Bíblia foi lá para o Oriente. Agora, aqui para as Américas, é o mesmo evangelho, mas adaptado para as Américas. Então, é Joseph Smith, e que recebeu as revelações através do anjo Moroni. Então, é isso que acontece. Então, as seitas, os escritos do líder ou do fundador, sempre têm a mesma autoridade que a Bíblia. Ok? Eli? O Testemunha de Jeová, eles têm uma Bíblia chamada Tradução do Novo Mundo, que, infelizmente, tudo aquilo que fala a respeito da divindade de Jesus, eles mudaram. Porque eles não acreditam que Jesus é Deus. Eles acreditam que Jesus é a primeira criatura de Deus e é um Deus com letra minúscula. Entendeu? Então, assim, eles mudaram a palavra, porque assim, se você muda uma verdade bíblica, você tem que mudar outra, e mudar outra, e mudar outra, e vai mudando, até que ela se adeque a você. Então, eles tiveram que fazer a tradução do Novo Mundo. E, infelizmente, muitos têm essa lá em casa. Eu tenho, mas eu tenho para estudo, não que eu a siga. Mas, por exemplo, quando você vai ali para João 1, que diz assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Lá, na tradução normal, diz que Jesus era Deus com todas as letras, assim como o Pai. Os Testemunhos de Jeová era um Deus com letra minúscula. Quer dizer, Jesus foi a primeira criatura, Deus criou Jesus e depois Jesus criou as outras coisas. E não é assim que Gênesis afirma e não é assim que Colossenses fala a respeito de Jesus. Verdade, verdade, eu te digo que hoje estará comigo no paraíso. Adventista, mormon, adventista, o Testemunho de Jeová diz que não. Eita, hoje eu estou te dizendo que um dia você estará comigo no paraíso. Mas a Bíblia afirma com todas as letras, se você morreu, hoje você estará já com Jesus. Se você morreu em Cristo, né? E por fim, qual é a linha de pensamento que a gente deve seguir? Ortodoxia. A Bíblia é o nosso único fundamento investido de autoridade. O que é ortodoxia? Ortodoxo é aquele que dá glória de maneira correta. Glória somente a Deus. Somente a Jesus, somente a Cristo. Então, os ortodoxos acreditam que a Bíblia é o único fundamento investido de autoridade. Porque ficaria difícil a gente chegar a um denominador comum se as minhas experiências têm a mesma autoridade das Escrituras. Ficaria difícil a gente chegar a um denominador comum se o fundador da nossa denominação tivesse escritos que fossem em pé de igualdade com as Escrituras. E de tempos em tempos, se você analisar a história da Testemunha de Jeová, você vê que eles mudam o entendimento em relação a algumas coisas. Por exemplo, se você vê, quem fundou a Testemunha de Jeová, vocês sabem? Um cidadão chamado Charles Russell. Charles Russell, ele foi expulso de igreja batista, de igrejas presbiterianas, e como sempre causava dificuldade, qual é a melhor coisa que você pode fazer? Criar a sua própria igreja.
E aí ele se denomina o testemunha de Jeová, porque todos os outros são falsos. Ele sim era a testemunha verdadeira. Mas quando você vai estudar um pouquinho mais o testemunho de Jeová, você vai perceber que esse cara ele não era muito bem visto. Diz a história, né, que ele foi processado por um pastor batista. Imagina, ele traduziu a Bíblia do grego e do hebraico para o inglês. Ele traduziu a Bíblia. E quando processado por um pastor batista diante do juiz, colocou apenas algumas letras gregas e hebraicas. Ele não sabia dizer quais eram, mas ele foi capaz de traduzir e corrigir todos nós, que as nossas Bíblias estavam erradas, a dele está certa, mas ele não sabia nem as letras de grego e hebraico, quanto menos falar grego e hebraico ou traduzir grego e hebraico. Se você perguntar para um testemunho de Jeová que chegar na sua casa, vai falar, você é russelita, né? E certa vez chegaram ali na minha casa um senhor, cabelo branco, e um adolescente. E eles queriam conversar comigo, eu comecei a conversar, e eu já vi para que lado que ia. Ele estava discipulando o menino para que ele me ganhasse, né, proselitismo. Aí eu disse, vocês são russelitas, né? Aí ele falou assim, pode ir lá em diante para o jovenzinho, e ficou conversando comigo sozinho, porque ele não queria, ele sabia que aonde eu ia chegar. Eu ia falar do Charles Russell. Quem era o Charles Russell? Aí ele que leva de uma religião para outra. Você querer converter alguém que já é de uma religião cristã, você querer levar para uma outra religião. Ao invés de você evangelizar alguém que não tem nada a ver com Jesus, você quer levar de uma religião para outra. Então, nós somos ortodoxos porque a gente crê que o que nos orienta, o que nos diz como a igreja deve funcionar, o que diz como a gente deve crer a respeito da própria Bíblia, a respeito de Deus, a respeito de Jesus, a respeito da igreja, a respeito do batismo, a respeito da ceia. Tudo o que a gente crê tem que estar escrito aonde? Nas Escrituras. Tudo que a gente faz e tudo que a gente professa foi tirado das Escrituras. Por mais que tenhamos homens e mulheres capazes, com mente brilhantes, aquilo que elas dizem e aquilo que essas pessoas fazem só tem valor se estiver de acordo com o que está escrito na palavra de Deus. De outra forma, não é possível. Mas prosseguindo, algumas maravilhas da Bíblia. Só para a gente pensar um pouquinho. As maravilhas da Bíblia. Quantos anos você acha que o primeiro livro, qual foi o primeiro livro a ser escrito? Livro de Jó, muito bem. Muitos acham que foi o Pentateuco, mas o primeiro livro a ser escrito foi o livro de Jó. Do livro de Jó ser escrito até Apocalipse, quantos anos vocês acham que levou? Oi? 4.000? 5.000? 7.500? Vocês estão... Não, do livro de Jó até Apocalipse, 1.500 anos. 1.500 anos. Então, Apocalipse foi escrito no ano 90, mais ou menos 96 da nossa era. E Jó foi escrito 1.400 anos antes de Cristo. Então, Jó, depois vem o Pentateuco, e vem seguindo até Apocalipse, que João escreveu quando ainda estava na ilha de Pátimo. E aí o que aconteceu? 1.500 anos. Só que, embora 1.500 anos, quantos escritores vocês acham que tem? Quantas pessoas diferentes escreveram a Bíblia? Por exemplo, João escreveu quais livros? Então, João escreveu o Evangelho de João, primeira carta a João, segunda carta a João, terceira carta de João e Apocalipse. Então, João escreveu 5.
Quantos escritores tem? Cerca de 40. Cerca de 40 homens escreveram a palavra de Deus. Mas você está vendo a maravilha? Cerca de 40 homens, num espaço de 1.500 anos, escreveram vários livros e cartas, mas no final só tem um livro. Veja bem, seria possível, hoje em dia, a gente pegar o Bill Gates, ele quer escrever uma história. Então, ele vai contratar pessoas, mesmo que sejam na nossa época. A Bíblia foi escrita em 1.500 anos. Então, Bill Gates vai pegar uma pessoa aqui no Brasil, outra ali em Senegal, outra na China, outra nos Estados Unidos, outra no Canadá, e vai pedir para que eles escrevam uma história. Ele só dá um enredo. Qual a possibilidade desses 40 autores escreverem na mesma direção? Zero. E aqui Deus pegou 40 homens num espaço de 1.500 anos, e todos eles apontam para a história da redenção em Cristo. Todos eles apontam para a história da redenção em Cristo e a glória de Deus. Mas olha outra maravilha. Durante muito tempo, até hoje, a gente vê que a Bíblia é atacada. Houve épocas em que montanhas e mais montanhas de Bíblias foram queimadas. A intenção era destruir, acabar com a palavra de Deus. E às vezes as pessoas dizem, né, a maior dúvida da pessoa diz assim: como é que a gente pode ter certeza que essa Bíblia que a gente lê hoje é a mesma que foi escrita há 2.000, 3.000 anos atrás? Deus é fantástico. Na questão da preservação, Ele não ia deixar uma resposta tão importante sem... uma pergunta tão importante sem resposta. Quando você vai nesses museus, há pouco tempo atrás, descobriram alguns manuscritos em umas cavernas em Qumran. E ali, quando pegaram esses livros, eles viram que eram manuscritos que estavam muito bem conservados, mas de muitos séculos, muitos séculos atrás. E quando se traduz esses livros, eles acabam percebendo que a mesma versão que eles têm é a mesma que a gente tem hoje. Por exemplo, acharam o livro de Isaías, se eu não me engano, Isaías 700 anos de Cristo, mas acharam livros um pouco antes de Cristo, e quando se traduz, é perfeito a versão que nós temos hoje. Então, assim, Deus não ia deixar a gente assim no escuro. Mas como a gente pode ter certeza? Tem manuscritos espalhados pelo mundo que provam que a versão que a gente tem é fidedigna. Então, sobreviveu a várias tentativas de destruição. O seu assunto, o plano eterno da redenção para a glória de Deus. Todos os livros apontam para isso. Todos os livros. E também, sem contar a sua influência, o poder, ela pode transformar vidas e relacionamentos. Então, a Bíblia é um livro único, é um livro extraordinário. Mas agora, a brincadeira vai começar a ficar mais gostosa, mais séria agora. Vamos pensar sobre revelação. O que seria revelação? Vocês lembram quando tinha máquina fotográfica e que eram, como é que chamava? Filmes, né? Você tirava os filmes, por exemplo, você comprava 36 poses. Aí era ruim porque você não queria gastar todas, né? Então você gastava tipo assim,
10 poses numa festa, 15 no outro passeio, aí 25, ainda faltavam 11, e aí quando você concluía as 36 poses, aí o que acontecia? Você ia fazer o quê? Revelar. O que era esse revelar? Isso, mostrar o que estava no filme. Se você entregasse aquele rolo para alguém, me diz o que tem aqui, era possível? Não, não. Talvez o próprio dono já não lembrasse mais das 36 poses, né? Mas alguém que nunca e não estava com você, e você entregasse o filme para a pessoa, se você me disser o que tem aqui, você ganha um prêmio. Será que a pessoa era capaz? Não. Era necessário fazer o quê? Revelar. E revelar era o quê? Mostrar. Trazer à luz. Então, imagine que tinha algo que estava escondido, estava oculto, e revelar é você tirar o véu, para que a pessoa possa ver o que está ali atrás. Então, se Deus não tivesse se revelado a nós, jamais nós teríamos condições de conhecer algo a respeito dele. Se ele não tivesse se mostrado ao ser humano, segundo 1 Coríntios 2, 9, diz assim, que jamais olho viu, ouvido ouviu, ou penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado. Ou seja, é impossível o ser humano descobrir Deus e a sua vontade e o seu plano, exceto 1 Coríntios 2,10, que diz, mas Ele nos revelou por meio do seu Espírito. A única forma da gente conhecer a Deus é se Ele se revelar. Pela capacidade humana, jamais nós chegaríamos a entender quem é Deus. Então, revelação é um desvendamento. Deus tirou o véu e mostrou a vontade dele a nós, especialmente a comunicação da mensagem divina ao homem. Se Deus não se revelasse, nós estaríamos tateando no escuro. Seria impossível nós conhecermos a Deus. Basicamente, a teologia divide a revelação de Deus em dois grandes grupos. Alguém já ouviu falar dessas duas grandes divisões a respeito da revelação de Deus? Oi? Tem a revelação geral e tem a revelação geral e a revelação específica. Dois tipos de revelação. Primeiro, a revelação geral. O que mostra essa revelação geral? É aquela que está ao alcance de todos, que aponta para um Deus Criador, a quem os homens devem buscar. A gente vai ver um texto daqui a pouco que mostra, os homens são indesculpáveis. Não importa aonde vivem, em que época vivem, qual cultura vivem. As coisas criadas apontam para alguém que está acima e que criou todas as coisas. Então Deus se revela a todas as pessoas de maneira geral. Mas também tem a revelação específica, aquela que contém um conteúdo salvífico nas Escrituras e na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então Deus se revela para todos e é nosso dever ir atrás de quem é esse Deus que se revelou. Mediante esse Deus que se revelou, nós podemos então encontrar a salvação através de Jesus, mediante a palavra de Deus. A fé vem de que forma? De ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então,
Mesmo que eu tenha consciência de que existe um Deus criador, eu preciso da revelação específica que me mostra qual é a vontade desse Deus criador e como Ele me ama e como Ele deseja me salvar. Então, vamos ver os meios dessa revelação. Primeiro, quais são os meios da revelação geral? Você saberia me dizer pelo menos um ou dois meio pelo qual Deus se revelou a nós de maneira geral? Muito bem. Primeiro aspecto é a natureza. Deus se revelou ao ser humano por meio da natureza. Olha que legal esse texto de Romanos 1, 18 a 21, que diz assim: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Então, olha o que o texto está dizendo, que a ira de Deus, ela é revelada dos céus, de que forma? Contra toda a impiedade e injustiça dos homens. O que esses homens estão fazendo? Esses homens que estão recebendo a ira de Deus estão suprimindo, ou eles estão brecando, eles estão lutando contra a verdade. Eles estão usando a injustiça para brecar a verdade de Deus. Então Deus revela a sua ira lá dos céus contra essas pessoas. Olha o verso 19. Pois o que de Deus se pode conhecer? É lógico que uma mente limitada, finita como nós, não é capaz de conseguir conhecer um ser infinito. O conceito de eternidade para nós não cabe na nossa mente. Como é que alguém sempre existiu? Nós somos finitos, nós nascemos, nós passamos a existir a partir do momento que Deus nos concebeu, que a nossa mãe nos concebeu. E depois, tudo bem, nós vamos viver eternamente, mas nós vamos passar a viver a eternidade de Deus, porque nós somos seres. Então é um conceito que não cabe na nossa mente, eternidade. Mas, diz assim, o que se pode conhecer, aquilo que Deus espera que nós conheçamos, é manifesto entre eles. Porque Deus lhes manifestou. Deus não deixou Irã, Iraque, Afeganistão, China, Coreia do Norte, Paraguai, Brasil, Argentina, até o México. Deus não deixou sem testemunho. Deus não deixou sem testemunho. O que se pode conhecer, Deus manifestou para a gente. E olha o verso 20. Por que Paulo está falando isso? Porque assim, tem os judeus a quem Deus separou para ser o povo dele, e o papel do povo judeu era mostrar para as outras nações que tem um Deus criador que ama eles e que quer salvá-los. Mas os judeus se encheu de soberba, achando que era só para eles. Mas aí vem a pergunta, mas e coitada das outras nações? Aí Paulo está explicando, não. Deus não deixou as outras nações sem testemunho. Deus não deixou as outras nações nas trevas. Pois desde a criação do mundo, aí ele fala, os atributos invisíveis de Deus. Olha, os atributos invisíveis de Deus. Diz, o seu eterno poder e a sua natureza divina. Por exemplo, assim, nós estávamos aqui quando Deus criou todas as coisas? Não. Mas Ele revelou que, tem alguém que colocou ordem nisso. Hoje tem uma corrente muito legal chamada design inteligente. E não é um grupo de cristãos, de evangélicos, crentes que estão provando a existência de Deus. Não. São cientistas, pessoas voltadas para a ciência, dispostos a estudar a criação, ou estudar o universo. E quando eles estão estudando o universo,
cada vez mais eles entendem que o universo é um reloginho. E é possível existir um celular que surgiu do nada? Quando você liga o celular e vê que ele tem lógica nas coisas que acontecem, o que você chega à conclusão? Que teve uma mente por trás que criou isso. E quando o pessoal do design inteligente começa a estudar uma ameba e vê o flagelo, né, que chama, é impossível acreditar que aquilo veio espontaneamente. Isso eu estou falando um ser unicelular. Mas quando eles começam a estudar a asa de um beija-flor, quando eles começam a estudar o sistema solar funcionando, eles acabam acreditando, gente, é impossível que isso veio do nada, sem que tenha uma mente inteligente por trás. Então, a criação aponta para um Criador. A inteligência que tem nas coisas que foram criadas, é o que está dizendo aqui. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus e o seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos de que forma? Por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Tipo assim, ninguém vai poder falar, mas como podia saber que o Senhor queria ser adorado e que o Senhor queria que eu soubesse que o Senhor existisse? O texto está dizendo, as coisas criadas mostram que tem alguém poderoso, capaz, divino, por trás, que criou todas as coisas. Então, a natureza é um meio de revelação geral de Deus. Todas as nações podem entender que existe alguém que criou todas as coisas. E são indesculpáveis. Ninguém vai poder falar que não sabia que existia um Deus. Verso 21. Porque tendo conhecido a Deus, o que esse homem fez? Não o glorificou como Deus, nem lhe renderam graças. Mas os seus pensamentos se tornaram fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Porque eles foram seguir os seus próprios pensamentos, seus próprios corações, se tornaram tolos, se tornaram inúteis. Então, toda essa grandeza, gente, vocês já foram quem lembra a primeira vez que foi ao mar? Todos aqui já foram ao mar? Porque eu faço a pergunta, porque eu fui no mar com 28 anos a minha primeira vez. Mas quando eu cheguei naquele negócio, que eu olhei, eu estremeci. E a única coisa que eu falei, grandioso és tu. Eu não tinha ideia da imensidão do mar. 28 anos. Então, olhar para um negócio daquele lá e falar, isso aí veio de uma explosão, é muito mais fé para acreditar no Big Bang, né, do que acreditar que tem um ser inteligente, capaz, poderoso, que criou todas as coisas. A natureza, olha o que o Salmo 19 diz. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Então, assim, é impossível olhar para essa grandeza e dizer que tudo isso veio do nada. Preciso correr aqui, porque senão não dá tempo de a gente vencer esse preparo de hoje. Pela providência. Como que Deus se manifestou a todo ser humano? Que ele é indesculpável. Olha o que Atos 14 diz. Lembra que Paulo curou alguém? E aí o que aconteceu? As pessoas queriam sacrificar a Paulo.
E Paulo falou, não, calma, nós somos homens iguais a vocês. E olha o que diz ali, ó, senhores, por que fazeis isso? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que dessas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo. Então ele está falando assim, ó, vocês têm que abandonar a idolatria, vocês têm que abandonar os ídolos, vocês têm que abandonar essa velha vida. Por quê? Porque ele está dizendo que ele está pregando, aquilo que ele está fazendo, aquele milagre que aconteceu, tudo é fruto do Evangelho que ele está pregando, para que vocês abandonem essas coisas. E aí ele diz, vos convertais ao Deus vivo que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Você quer ir para lá? Vai. Você quer seguir para cá? Você pode seguir Baal, pode seguir Osíris, você pode seguir quem vocês quiserem. Mas diz assim, o verso 17, contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo. De que forma que Deus não permitiu que o povo, mesmo seguindo Baal ou Aserá, não ficasse sem testemunho? Aí ele diz, fazendo o bem, Deus fez o bem independente de quem o povo estivesse seguindo. Porque assim, tem um satanista e um crente, aí chove na horta só do crente? Não, chove na horta dos dois. Está uma época de seca, o satanista invoca Satanás pedindo chuva e o crente ajoelha e clama para Deus. Quando Deus derrama chuva, derrama nos dois. Isso chama-se o quê? Tem pessoas que acreditam, porque está sendo abençoada, é um sinal de que está bem com Deus. Mas isso a Bíblia chama de graça comum. É algo que Deus dá a todos, livremente, independente de quem seja. Chove na horta dos dois. E a pessoa acredita, porque choveu na minha horta é porque Deus está contente comigo. Nem sempre. Nem sempre. É a graça comum. E aqui está dizendo, fazendo o bem. Deus faz o bem, mesmo para pessoas que estão distantes e andando, porque Ele é bom. Ele é bom. Segundo, dando-vos dos céus, o quê? Chuvas e estações frutíferas. Quando você vê a produção, né, de uma fazenda do satanista e do crente, e você olha que a chuva molhou os dois, usou a mesma semente, a produção pode ser igual. Mas não quer dizer que Deus está aprovando a atitude do satanista. Na verdade é que Deus é bondoso, está fazendo o bem, para quem sabe esse cara falar assim, Deus é bom, eu vou servir a esse Deus que é bom. E aqui diz assim, fazendo o bem, dando chuvas, estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e alegria. Então, as coisas da natureza apontam para um Deus que criou todas as coisas, para um Deus criador. Também pela preservação do universo. Jesus, Ele preserva todas as coisas, e diz assim, Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Está falando assim, Jesus é antes de todas as coisas. Então, como a gente estava falando, Ele é eterno. Ele é antes de qualquer outra coisa que possa existir. Mas nele subsiste. O que é subsistir? É derivar a sua existência. Ou seja, se o sol não queima a terra, né, se a terra não vai em direção ao sol, ou se a lua não cai aqui na terra, por quê? Os cientistas explicam lá que tem uma força assim, uma força, tem o repuxo, tem a força gravitacional, tem também a influência do sol. Tudo bem, pode existir tudo isso, mas quem criou essas leis e por que essas leis continuam existindo? Porque tem um Deus por meio do qual todas as coisas subsistem. Por que você pode estar sentado aí de maneira tranquila, crendo que a cadeira
Tudo bem que tem algumas pessoas aqui meio buchudas, assim, né? Crendo que essa cadeira não vai cair. Hã? Como é que você pode crer que essa cadeira não vai cair? Porque ela foi construída de acordo com as leis físicas. Então a tendência é confiar. Por que essa cadeira não sai voando e bate lá no teto? Porque Deus manifesta o seu poder e faz com que as leis físicas obedeçam ao desejo dele. Ele criou assim e elas vão permanecer assim até que ele queira. Só para terminar a revelação geral, aí a gente para, tá? Então, revelação geral também através dos milagres. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. O que esse texto é? Se você ler o Evangelho de João, capítulo 1, do 1 ao 11, de 1 a 10, está mostrando quando Jesus multiplicou, ou melhor, transformou a água em vinho naquele casamento ali em Caná. Jesus transformou a água em vinho. Tem um pastor televisível aí muito famoso, que tem muito dinheiro, que ele olha para esse texto e ele diz assim, ele só leu do 1 ao 10, que foi um desperdício Jesus ter transformado. O primeiro milagre dele é transformar água em vinho. Ele acha que foi um desperdício. Mas o verso 11 explica que não foi um desperdício. O que ele fez? O sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Tudo bem. Mas qual foi o propósito? Revelou assim a sua glória. E os discípulos creram nele. Quer dizer, revelar a glória e os discípulos crer nele, para esse pastor é um desperdício. Acho que por quê? Porque ele não multiplicou dinheiro, não fez, não, só, entendeu? Então a grande questão é, através dos milagres, Deus pode manifestar, se revelar. E também, por fim, aqui diz assim, comunicação direta. Deus se revelou de maneira direta também. Olha ali em Atos, Paulo falando da experiência dele com Deus. Quando voltei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, caí em êxtase. E vi o Senhor que me dizia, depressa, saia de Jerusalém imediatamente, pois não aceitarão seu testemunho a meu respeito. Eu respondi, Senhor, estes homens sabem que eu ia de uma sinagoga a outra, a fim de prender e açoitar os que creem em Ti. E quando foi derramado o sangue de tua testemunha, Estevão, eu estava lá, dando minha aprovação e cuidando das roupas dos que o matavam. Então o Senhor me disse, vá, eu enviarei para longe aos gentios. Então, Deus se revelou também de maneira direta para algumas pessoas. E agora, a pergunta que eu falo, que eu quero deixar para vocês, são as seguintes. Quais dificuldades teríamos se Deus não se revelasse ao homem? O que vocês acham? Se Deus ele não se revelasse a nós, quais dificuldades teríamos? Oi? Nem existiríamos mais. Uma possibilidade. Sim. Então, e o que perderíamos se não existisse uma revelação proposital de Deus ao ser humano? A salvação. Então, imagina, nós não teríamos fonte de esperança, nós viveríamos total desespero, porque ainda o que restringe um pouco a maldade no mundo é um certo tipo de consciência de que tem um Deus que um dia vai julgar. Porque mesmo alguém que não é convertido,
ainda pode acreditar que tem um Deus que vai julgar, e isso ainda restringe um pouco a maldade do seu coração. Mas imagina a falta de esperança. O mundo é só isso? Viveu, comeu, cresceu, morreu e acabou? Nós não saberíamos que tem algo muito, muito, infinitamente melhor do que tudo isso, se o próprio Deus não tivesse revelado. Como a gente poderia saber a respeito do céu, do paraíso, se Ele não tivesse revelado isso a nós? Seria impossível. Agora imagina a gente passando por dificuldades tão tremendas como nós passamos, sem ter a esperança de calma. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Sem saber verdades grandiosas assim que Deus nos revelou, como o mundo seria muito mais difícil. Juan? Para responder essa outra pergunta, eu acredito que seríamos pior do que animais, porque assim, os animais, eles têm uma lei que seguem. O leão foi feito para uma coisa, assim, cada animal foi feito para eles. Ninguém falou para eles, eles já têm uma, tipo, as regras, sei lá. Porque Deus falou para eles. Instinto. Instinto, né? Mas a gente, se os homens não tivessem pela revelação de Deus, eu acredito que a gente seria pior do que insetos ou do que criaturas sem uma lei, sem nada, seria trevas, um lugar cheio assim, lá embaixo. Isso mesmo, de certa maneira, o homem ainda tem certo e errado, né? Embora, quando ele vai insistindo no erro, se você continuar a ler Romanos capítulo 1, o que é pior para um ser humano do que ser disciplinado por Deus? Você vai lá em Romanos 1, você vai ver que o pior do que ser disciplinado é quando Deus, você insiste tanto no erro, você faz tanto, você vai tanto naquela direção, que o texto lá de Romanos fala durante 3 vezes. Por isso Deus os entregou. Por isso Deus os entregou. Por isso Deus os entregou. Deus está mostrando o caminho, não é esse. Você insiste, Deus está mostrando, não é esse. Você insiste, você insiste, você insiste. Chega uma hora que Deus fala, já que você quer, então vai. Entregou a imoralidade, entregou as paixões mundanas, entregou ao homossexualismo, por quê? Você quer? Então vai. Então, o que está acontecendo hoje não é sinal de aprovação de Deus. Mas pode ser que Deus está falando, você quer? Então eu vou entregar a você as suas próprias paixões. E é isso que o mundo está virando. Pessoas entregues às próprias paixões. Pior do que ser disciplinado por Deus, é ser rejeitado, é ser entregue por Ele ao pecado. Oi? Ele está falando para a igreja, e aí ele está falando assim, que qual é a tese de Romanos? Todos pecaram. Ele está falando, capítulo 1 ele está mostrando, gentios, vocês não têm desculpa. Vocês não têm desculpa. Deus se revelou, mas vocês estão brecando a revelação de Deus usando a mentira, usando a injustiça. E por isso, Paulo está mostrando por Romanos, por isso Deus abandonou esse povo que não quer saber de Deus. Mas os judeus, no capítulo 2, também são indesculpáveis, porque eles conhecem a lei de Deus e estão fazendo o mesmo que os gentios fazem. Aí vai para o capítulo 3, ele diz, todos pecaram, estão destituídos. Todos quem? Judeus e gentios. Todos precisam da glória de Deus. E aí ele começa a mostrar, no capítulo 4 de Romanos, o plano da salvação de Deus, separando Abraão, e aí vai. Então, quem está entregue, não importa quem. Ele está dizendo, pessoas que Deus está falando, não escuta, falando, não escuta, falando, não escuta. Vai chegar uma hora que ele vai falar, beleza. O princípio não importa para quem. Ele só está usando que tem um certo tipo de pessoa no mundo, que pode até mesmo estar dentro da igreja, que Deus está falando, está falando, está falando, está falando, está falando, está falando, e a pessoa não dá ouvido, vai chegar uma hora, ele vai falar, vai. Por que você acha que tem pessoas que estavam com a gente
e chegou numa hora que a pessoa se tornou tão depravada, mas tão depravada, você fala, não dá para acreditar que aquela pessoa... Por quê? Porque ficou brincando com o pecado, brincando com o pecado, brincando com o pecado, brincando. Uma hora falou, já que você quer? Porque assim, eu creio que Deus restringe o nosso coração para que a gente não faça todo o pecado que a gente queira. Mas quando a gente teima, uma hora Deus fala, então pode ir. Você sabe de exemplos. Todo mundo falou, todo mundo comentou, todo mundo deu um toque. Chega uma hora que Deus fala, é isso? Então pode ir. Aí a pessoa dá um salto. De 0 ele vai para 100. Mas aí a gente fica de boca aberta que aquela pessoa estava cantando aqui há um ano atrás. Aquela pessoa que estava cantando aqui, tá sim. Por quê? Porque Deus deve ter entregado ela aos seus próprios desejos. Ok? Então, semana que vem a gente vai continuar, vai voltar a falar da revelação, mas da revelação específica, e depois nós vamos falar da inspiração, como que a Bíblia chegou até nós. Ok? Vamos orar. Pai, quero te agradecer pelo tempo que o Senhor nos deu aqui hoje, e eu peço em nome do Senhor Jesus, que o Senhor não desista de nós, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor abra os olhos do nosso coração, de maneira que em Ti nós encontremos paz, alegria, esperança, perdão, razão para viver. E através desse estudo, ajuda-nos a crer que a Tua palavra é a verdade, e ela pode nos orientar em todas as situações das nossas vidas. Que o Senhor sempre tem um princípio para nos orientar. Em nome de Jesus. Amém.